E hoje eu quero falar do ambiente que estava propício para que Jesus nascesse. E o que a gente esperaria de Jesus e o que ele se tornou de fato? O texto é o texto de Mateus capítulo 1. Abre aí, Mateus 1, de 1 a 16. Mateus 1, de 1 a 16. O tema que eu queria trabalhar hoje é Natal, o dia em que Deus redimiu a história. Ou redimiu as gerações. Mateus 1, de 1 a 16, diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, ou seja, Judá com Tamar, tiveram Pérez e Zerá. E Pérez gerou Esrom. E Esrom gerou Arão. E Arão gerou Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz, olha só, Boaz foi filho de Raabe, gente. Aqui, ó. Gerou de Ruth a Obed. Obed gerou Jessé. Jessé foi quem? Pai de Davi, o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, da qual, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias, e a seus irmãos de deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, e Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, e Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, Natal. Está aqui uma boa lista de nomes para quem tiver filhos agora. Tá legal não, né? Jeconias, Abiúde, Zorobabel. Uau! Tem uns melhorzinhos aqui, Davi, você pode escolher. Sabe, mas quando a gente olha para a vida das pessoas, e talvez você olhe para o texto e fala, o que esse cara vai tirar daí, né? Você sabe, quando a gente olha para a vida das pessoas e observa como elas se comportam em grupo, a gente descobre que há razões diferentes para as pessoas se tornarem o que elas se tornaram. Há diversas razões. E na tentativa de tentar entender o que o ser humano se tornou no século passado, a sociologia trouxe para a gente 3 correntes para tentar definir o comportamento humano. 3 correntes. Sabe, o objetivo dessas teorias era tentar entender por que as pessoas são como são, por que elas se comportam do jeito que elas se comportam, de onde vêm suas estranhezas, de onde vêm suas alegrias, seu senso de humor, as suas esquisitices, as suas doenças de comportamento. De onde vem isso tudo? De onde brota o caminho errado que algumas pessoas tomam para si? Existe uma explicação para isso? Sabe, a ciência tentou responder isso, essas perguntas sobre a perspectiva da parte sociológica comportamental. E daí saíram algumas correntes. As 3 mais famosas foram essas que eu rapidamente quero falar. A primeira era a teoria geneticista. O que isso quer dizer? Ela teve início com o Dr. Franz Crick, que dizia e nos mostra que os seres humanos eles são condicionáveis. A sua tese é de que o comportamento o comportamento humano seja feito eminentemente biologicamente, eminentemente da sua genética. A genética do homem daria, inclusive, de forma fatalista, o que ele seria. Então, por exemplo, se a gente vê um pai bêbado, por exemplo,
Os filhos, muitas vezes, a gente espera da história que os filhos repitam o mesmo comportamento. Tem muitos filhos aqui hoje presentes que, porque tem pais com problemas de vício, tem essa assombração dentro da cabeça deles, de que um dia algum gatilho possa clicar e essa vontade, esse ímpeto pela bebida ou por qualquer tipo de droga possa surgir e a pessoa possa se acabar por aí. Outros talvez estejam aqui e olhem para a família e vejam comportamentos mentais difusos. Gente com problema mental. Gente com esquizofrenia, um pai esquizofrênico, uma mãe com problema mental, um irmão que não bate bem da cabeça. Você está se identificando? Talvez a gente pare e fala assim, caramba, será que um dia eu vou ser assim? Será que a vida está indo bem, mas daqui a pouco algo na minha cabeça, algum gatilho, vai me fazer ir pelo mesmo caminho dos meus pais, da minha tradição genética? Sabe, há um temor enorme na vida de muita gente que isso aconteça com elas. E possivelmente, aqui entre nós, há muitas pessoas com essas neuroses terríveis. Se não acontece na sua família, talvez na família do seu marido. Você imagina, você tem um filho, olha para o seu marido não bate bem da cabeça. Você para pensar e fala assim, será que meu filho e minha filha vão ser igual? Tudo bem que não seja o marido, mas é a sogra. E se minha filha puxar a sogra? Está amarrado. Mas a verdade é que, de acordo com Hans Kriegs, a genética é fator fundamental para a gente dizer o que a gente vai ser, como nossos filhos vão ser. E à medida que os nossos pais, os nossos avós já nos apontaram para o rumo. Bom, a segunda teoria em relação à explicação do comportamento humano é a teoria psicológica. A teoria psicológica teve como seu expoente Sigmund Freud. Freud, o pai da psicanálise. Ele tem uma tese sobre o comportamento humano, porque ele tentou entender o comportamento humano e provar a sua tese de que, à luz das influências do ambiente imediato, o que eu quero dizer com ambiente imediato? Pai, mãe, avós, gente que nos cria de perto, nós vamos ser frutos. Esse meio imediato vai fazer que a gente faz. E isso pode trazer, inclusive, dentro do nosso coração, comportamentos definitivos. Sabe, isso nos formaria ou nos transformaria, nos deformaria para sempre. Como, por exemplo, uma família que tem uma mãe mandona, por exemplo, uma mãe autoritária, uma mãe ditadora, tirana, todo-poderoso, e essa mãe, todo-poderosa, e essa mãe casa com esse homem franzino, doentinho, que sempre tem um catarrinho, que não consegue se posicionar, que em tudo que faz é último, nunca é primeiro. Em contraposição a essa mulher leoa, que vem e toma filhos nos braços, e leva a casa, e paga as contas, e aquele homem está ali, pedindo perdão por existir, por respirar o mesmo ar. Daí, segundo Freud, por exemplo, há a possibilidade da filha daquele casal, porque nasceu nesse ambiente desequilibrado, que gerem filhos doentes. Segundo Freud, a filha talvez poderia ter essa atitude masculinizada, a feminilidade não aflorada, sabe? Porque a referência que essa garota tem é dessa mulher macho, dessa mãe forte, dessa mulher que parece mais um Rambo, um Bruce Willis brasileiro. Duro de matar. Em contraposição a esse pai que não tem personalidade formada, que não sabe o que fazer, e por causa disso, aquela filha vai ficando com comportamentos masculinizados e vai se formando. De acordo com Freud, isso é bem verdade que aconteça, que o meio mais próximo forme os nossos filhos, forme as próximas gerações. Existe uma terceira teoria também, para explicar relações humanas, que é a teoria sociológica. Essa tem um grande expoente. É o expoente que a gente chama, que a gente conhece bastante por causa do socialismo, inclusive, chamado Karl Marx. E ele nos afirma que a grande
tendência humana é se formar em função das relações de trabalho. O trabalho, a estratificação social e a economia vai ditar como a pessoa vai falar, vai ditar como ela vai agir, quais são as suas ambições, o que ela vai ser e qual vai ser o seu caráter. O comportamento humano tem a ver, inclusive, com esse entendimento econômico. Tudo gira em torno do dinheiro. Dependendo da posição social que o ser humano tiver, ele vai ter um comportamento, ele vai ter uma forma de se relacionar com o outro, consigo mesmo, até com Deus, sabe? Vai ter uma forma de falar, uma forma de agir, e isso tudo quem garante é o capital. Então, por exemplo, se eu nasço num lugar pobre, em que na frente da minha casa exista uma vala a céu aberto, um cheiro insuportável, onde talvez eu escute tudo o que era mais promíscuo na rua, porque eu estou ali do lado da criminalidade e da prostituição, onde talvez as músicas sejam sujas e cada vez mais sujas, onde as brigas de toda a comunidade repercutem dentro da nossa casa, porque as paredes são umas grudadas com as outras, as paredes são super finas, onde a vizinha apanhando o marido eu escuto, o marido batendo a sua mulher e gritando eu escuto, onde a gente ouve dizer que uma garota de 11 anos já está grávida, e onde a gente vê as drogas rolando solta na frente da nossa casa, e a gente vê tudo de forma liberada, onde a gente vê o tráfico na porta de casa, onde o bandido que é bom e a polícia que é ruim, onde você vê meninas já se dando o seu corpo para ficar bem na fita, e assim vai afirmar Marx. Marx afirma que você não tem saída se você está num lugar como esse. Você vai se tornar um sujeito amargurado. Você vai se tornar um sujeito violento. Você vai se tornar um marginal por natureza. Você vai ser um bandido, um drogado, não tem jeito. Agora olha bem para mim aqui. Olha bem para mim. Todas essas três teorias de comportamento têm suas verdades. A gente sabe que alguém com problemas de vícios, drogas, tem uma tendência enorme a passar esse problema adiante para os seus filhos por causa de uma propensão genética. Da mesma forma, a gente sabe que crescer num lar doente, onde as relações são patológicas, relações psicológicas, estão todas adoentadas, podem trazer impactos profundos nos filhos e nas próximas gerações. A gente sabe que isso é possível. Todos nós sabemos também que crescer num ambiente com estrutura, onde tem saneamento básico, educação, onde existe a cama limpa, favoreça muito mais o desenvolvimento de qualquer ser humano, do que crescer num lugar que parece um campo de guerra e onde a sua dignidade lhe é tirada todos os dias. Todos nós sabemos disso. Todavia, entretanto, essas três teorias de explicar o comportamento humano estão longe de poder abarcar a totalidade do que acontece no coração humano. Sabe por quê? Porque é possível você ver pessoas que tiveram os pais mais doentes, a genealogia mais podre do mundo, mais enfermos, mais adoecidos. É possível ver pessoas nascerem desses pais com todas essas cargas que passaram para os filhos, mas os filhos não se tornaram de maneira alguma animais perigosos. Se o pai dá patada em todo mundo, o filho está aí, já tem a sua pata para dar patada em todo mundo. Via de regra, a gente vê esse ciclo que a ciência sociológica não explica, sendo quebrado. Você também vê frequentemente pessoas quebrando esse padrão, frequentemente vê pessoas nascendo em lares enfermos, psicologicamente falando, sabe? Se tornando pessoas sadias, pessoas sensíveis, pessoas amáveis, que se importam com o outro. E você também vê o contrário. Pessoas saírem de lares com relações que eram absolutamente saudáveis, pais saudáveis, vós saudáveis, se tornarem pessoas estranhas, doentes e adoecedoras. Vê ou não vê, gente? Isso acontece a todo momento ou não acontece? Olha só que coisa interessante. E você também vê uma terceira coisa. Você vê pessoas que nasceram em berço de ouro e moraram num triplex, numa cobertura triplex em Copacabana, traficando cocaína e se tornando pessoas das mais perversas da cidade. E em contraposição,
a gente também vê pessoas saindo das comunidades, as mais violentas possíveis, e se tornando bom perfume, gente de referência para toda a cidade. Talvez você seja uma dessas pessoas. Agora olha para mim, o que isso tem a ver com Mateus capítulo 1? Porque eu acabei de ler o texto de Mateus capítulo 1 e vi a genealogia de Jesus até chegar no Filho de Deus. O que as teorias de comportamento têm a ver com Mateus capítulo 1? Eu li Mateus 1 porque é lindo de ver que o nascimento de Jesus é Deus contrariando a história e colocando qualquer teórico do comportamento, parecendo como um leigo. Pouca gente teve uma família mais complicada que Jesus. Pouca gente teve parentes tão doentes como Jesus. Pouca gente teve uma ascendência histórica de gente tão torta como a genealogia do nosso Cristo. E convenhamos, é bem verdade que na relação econômica, Jesus não era o cara do triplex de Copacabana. Jesus era o cara da comunidade. A minha tese é que o ambiente para nascer o Filho de Deus era o pior possível. É exatamente isso. Veja se não é verdade. Olha a genealogia que nós acabamos de ler. E quando a gente lê esses nomes que a gente acabou de ler, a gente pensa assim, tudo santo. Tudo gente top. São alguma coisa. A gente olha assim, vamos ver aqui, ó. Santa Tamar. São Judá. Santa Raabe. Agora para piorar. Santo Manassés. Gente, eles são tudo, menos santos. São tudo, menos o ambiente certo para que o Messias venha. Muito pelo contrário, esse povo que eu acabei de falar para vocês, é um bocado de gente complicada. Um bocado de gente que teve a sua história totalmente louca. Se fosse depender da genética, Jesus estava ferrado. Se fosse depender do ambiente social, ele estava ferrado. Se fosse depender do lugar econômico que Jesus nasceu, ele estava ferrado. Gente, se fosse depender das 3 teorias do comportamento humano para aplicar em Jesus, Jesus nunca seria o que ele foi. Sabe o que ele foi? Santo, santo, santo. Só ele. Só ele. Se fosse depender dessas raízes, dessa genética, do lugar social que ele cresceu, ele estava fadado a ser um grande marginal. Era isso que Jesus seria. Agora vamos olhar para esse texto e um pouquinho mais no detalhe. Eu não posso discorrer todos os nomes aqui, mas a gente quer falar alguns aqui. Por exemplo, diz o texto nos fala que Tamar gerou um filho de Judá. Que coisa linda. Tamar e Judá, um casalzinho lindo, lindo demais. Só que tem um detalhe aqui. O que ninguém te falou é que Judá era sogro de Tamar. Olha que benção. Aí você pensa assim, Jesus veio desse lamaçal aí? Não termina aí não. No versículo 5 diz que um casal lindo, chamado Salmão e Raabe. Raabe, quem foi Raabe? Você não pode esquecer quem foi Raabe. Durante anos foi a prostituta de Jericó. A prostituta da cidade, que rodava bolsinha na cidade. Quem era? A atriz-avó de Jesus. Olha que coisa incrível. Gente, olha isso aqui. Essa Raabe um dia foi salva miraculosamente pela ação de Deus e entra na genealogia do Salvador do mundo. Eita, evangelho lindo! Alguns dos reis que foram mencionados aqui nos dão vergonha. Davi, Salomão, não vou falar nada. Vou falar de Manassés. Manassés foi adorador, foi um bruxo, gente, da época. Foi adorador de um deus Moloque. Sabe o que o deus Moloque pedia para os seus adoradores? Ele pedia para que sacrificassem os seus filhos. Sabe como Manassés matou seus filhos? Numa mão
do deus Moloque, assim, que era uma mão de ouro, e eles botavam bastante fogo naquela mão de ouro, e os seus filhos, os filhos de Manassés, foram colocados naquela mão e morreram queimados. Quem foi Manassés? Trisavô de Jesus. Só que aconteceu algo um dia. Manassés passa por um momento de arrependimento, entrega sua vida ao Deus Todo-Poderoso e tem toda a sua história transformada. É lindo demais o poder do Evangelho. E quando eu olho para essa genealogia, eu vejo um monte de gente de história duvidosa, de condições psicológicas precárias, mas olhe para mim aqui, a história continua até que chega em Maria. Quando chega em Maria, aquela moça e aquele namorado que depois se transformou marido, chamado José, tiveram uma visitação de um anjo. E a Maria, de mãe de Jesus, apesar dessa ordem pregressa, duvidosa, ama o Senhor. Ama tanto que tem sua vida condicionada ao Rei dos Reis, ao Todo-Poderoso. E um dia ela recebe a visita do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel fala: salve Maria, você é agraciada, a sombra do Espírito de Deus está sobre ti, de ti vai nascer o Santo, Santo, Santo. Ele não vai apenas ser a raiz de Davi, mas é o Filho de Deus, ele é eterno. Maria ouve aquilo e tudo que ela diz é: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim tudo que lhe foi a sua vontade. Mas como assim, gente? Essa mulher não é geneticamente bem escolhida. Olha a sua história. Olha a história do ambiente que criou Jesus. José, com uma genética de pais assassinos, avós depravados, moralmente moravam na Galileia. Nem na Judeia Judeia é Leblon. Galileia é, não vou falar não, senão você vai ficar com vergonha, que é onde você mora talvez. Não vou falar. Como que pode vir alguma coisa boa de lá? O ambiente não era propício, nada era propício. Psicologicamente, José e Maria são nanicos, não conseguem nem se criar, quanto mais criar o Messias. O Evangelho. O Evangelho é esse lugar de boa nova. E que de uma estrebaria, lugar de comer bolota de comida de animal, nasce o Salvador, de uma família que não podia talvez esperar tanto, de uma história, uma genética que não podia se esperar grandes coisas, nasce aquele que não só transforma a história do próprio Deus, mas a nossa história também. Que história linda! E olha o que essa história de Natal tem reservado para mim e para você. Eu sei que há centenas de pessoas, e muitas delas aqui, carregando esse fatalismo social, esse fatalismo psicológico e genético nas nossas vidas. Há pessoas aqui, gente, com medo de se ficarem loucas, porque a mãe é louca, o tio é esquizofrênico, e você está com medo que isso chegue a você. Há outras aqui, inclusive, que estão casadas, estão bem relacionadas, está tudo bem, mas lá no fundo existe um gatilho. Será que eu vou ser possuída por uma pombagira assim como minha mãe foi? A minha mãe teve relação sexual com um monte de homem, e minha irmã foi pelo mesmo caminho, e sabe, tem um medo danado disso um dia se aflorar. Será que isso vai brotar um dia? Ou quem sabe a sua situação é outra. Quem sabe você faça parte de um ambiente familiar onde a violência era o que ditava as regras, e você pensa que nunca mais vai ser capaz de amar ninguém, e você é uma jovem e nem sabe se é capaz um dia de ter família, porque tem medo, não sabe se casa, se não casa, porque você tem medo que essa enfermidade tome a sua casa e irrompa num silêncio, tome as suas ações, estragando a si mesmo, estragando a sua família. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei quais são os fantasmas do seu passado que vem atormentando você, mas eu só quero te dizer uma coisa: preste atenção na história de Jesus.
Se Jesus pôde descender de gente desse tipo e pôde vir ao mundo para ser santo, 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 para ser o Filho de Deus, você pode vir da onde vier, você pode ter a genética que seja, você hoje pode dizer que nem Maria, e se você disser: eis aqui o teu servo, eis aqui a sua serva, faça de mim conforme a tua vontade. Não interessam qual foram as suas raízes, não me interessa qual foi a doença da tua casa. Eu quero te dizer hoje: há poder no nome de Jesus para te levar, para te libertar de todos esses vãos comportamentos que os nossos pais nos legaram. Não é à toa que o apóstolo Pedro nos escreve de forma tão bonita, para gente que foi criado nesses ambientes perversos, doentios, que muitos aqui foram criados, gente que tem na sua raiz mais motivo de vergonha do que de alegria. O apóstolo Pedro lembrou categoricamente, uma vez por todas, e nos lembra hoje aqui essa verdade do Natal, que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vós fostes libertos do vão comportamento que os vossos pais tiveram, o legaram, mas vós fostes comprados pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, conhecido antes da fundação do mundo e manifesto agora a cada um de nós. Eu não sei, meu irmão, quais foram as paranoias psicológicas da sua família. Eu não sei o ambiente social em que você foi criado, mas uma coisa eu sei: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que verdade, gente! Será que não existe uma carga genética no comportamento humano? Sim, existe. Será que não existe uma carga psicológica? Ah, sem dúvida nenhuma. Será que o ambiente social não é importante? Lógico que é, mas uma coisa eu sei: você não está fadado a ser vítima do seu lugar, a ser vítima da sua história. Jesus pode, quer fazer tudo novo. Esse é o milagre que nenhuma corrente psicológico, científica, social consegue responder. Sabe qual é o nome disso? O milagre de Jesus de Nazaré. E é o que Jesus fala para mim e para você hoje. Sabe o que ele fala? Da descendência de gente torta, eu posso desentortar pessoas para a glória de Deus. De famílias doentes podem sair verdadeiros reis. Dos ambientes mais complicados e estranhos, eu posso levantar gente que vai deixar todo mundo de queixo caído. Se você apenas falar: Senhor, eis aqui o seu servo, eis aqui a sua serva, faça de mim segundo a sua vontade. Ele vai pegar o jugo da sua história e vai esmagá-lo e começar a partir de você algo novo para a glória de Deus Pai. Eu não sei qual é a sua carga genética, mas eu vim dizer algo em nome de Jesus para você: não me interessa. Hoje você tem uma força muito maior, a força do poder do Evangelho, a força de Cristo Jesus, a força do Espírito sendo brotado em você. Cristo nasceu. E o próprio nascimento do Messias mostra que quando ele nasceu, não tem genética que seja maior que ele, não tem a condição econômica que seja maior que ele, não existe relação doentia familiar e social que seja maior que ele. O Messias não só redimiu a história da sua família, o Messias redimiu a história doentia de toda a humanidade. O Messias redimiu a minha e a sua história. E o que é Natal? Natal é Deus nos lembrando que Ele redimiu a nossa história. O que é Natal?
de lugar pobre, pai e mãe, com um passado duvidoso, se colocando diante do anjo e falando: faça de mim o que o Senhor quiser. Essa mensagem, essa palavra destrava tudo que tem de bom para Deus e sepulta o nosso passado que nos condena. Nasceu! E se alguém nasceu em Cristo, é novo o quê? Eu te falo mais, não é criatura. O certo no grego é nova criação. Sabe por quê? Porque a criatura vem com tudo que a gente tem para ser a criatura. Quando nós somos nova criação, ele está mostrando que o nosso passado não nos define, a nossa história não nos define, a nossa tradição genética até pode nos transformar, mas nunca nos deformar plenamente e cabalmente. Só o Filho de Deus, que nasceu naquela manjedoura, pode fazer tudo novo. E aquilo que passou, passou. Sua história é refeita. As interferências genéticas já não dão mais a última palavra. As condições ambientais do seu ambiente que você foi criado são apenas a sombra do Filho de Deus vivo em nós, em referência à última da nossa existência. As relações próximas são poeira perto da manjedoura com o Deus homem, nos dizendo: você é nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Natal, o dia em que Cristo redimiu não só a história. Natal, o dia em que Cristo redimiu a minha e a sua história. O que te prende não te prende mais. As correntes não precisam ser mais medo. Se estamos em Cristo, nós somos nova criação. Talvez Jesus te trouxe aqui hoje para lembrar: ei, se é novo nascimento, que comece agora, sabendo que nele a nossa história não dá a última palavra. Quem dá a última palavra? O Filho de Deus que tocou a terra, veio, morreu por nós, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Que lindo! Talvez você está aqui essa manhã e quer começar uma vida nova com Jesus. Liberto desse teu peso, da sua história, do seu lugar social, dos seus vitimismos e dos seus sofismas. Jesus te traz hoje aqui para te oferecer uma proposta, uma vida nova com Ele. Você quer começar uma vida nova com Jesus? Se esse é seu caso, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, repita no seu coração assim comigo, diga: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha história. Senhor Jesus, eu me entrego plenamente a Ti. Que hoje seja Natal na minha vida, porque o Senhor está nascendo no meu coração. Eu Te amo, e assim eu falo, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixa. Você orou comigo? Levante sua mão lá no alto. Levante sua mão. Deus abençoe. Mais alguém aqui orou? Dá mais alguém aqui orou comigo? Deus te abençoe, eu estou vendo você. 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 Mais alguém aqui orando, dizendo sim para Jesus hoje. O Senhor te trouxe aqui para algo específico, para redimir a sua história, para fazer nova vida na sua vida. Mais alguém aqui hoje orou comigo dizendo assim: eu quero começar uma vida nova com Cristo. Se o seu caso é você estar aqui hoje, mas você está afastado do Evangelho, e o Senhor Jesus te chama no verdadeiro sentido do Natal, é Ele nascer de novo na gente. Você que está voltando para os caminhos do Senhor hoje, levanta a sua mão onde você estiver. Levanta sua mão dizendo: eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para casa. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Deus te abençoe. Mais alguém aqui nessa condição? Mais alguém aqui? Nós estamos acabando. Agora todos que levantaram sua mão, ainda todo mundo de olho fechado, todos que levantaram sua mão, levantem mais uma vez lá no alto. Eu quero orar mais uma vez, eu quero orar com você. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos orar. Eu preciso de alguém para dar um abraço. Isso, por favor, Duda. Temos uma mão levantada ali. Temos uma mão lá atrás também levantada. Isso. Eu queria que todos que estivessem aqui
levantassem agora a sua mão para alguma mão que se levantou. Nós vamos orar por esse povo, nós vamos terminar. Senhor Jesus, esse povo é teu. Nós dedicamos esse povo a ti. Esse povo disse sim para o Senhor, disse sim para o seu evangelho. Eu venho te pedir, Senhor, ajuda-nos como igreja, Senhor, a consolidar esse povo nos teus caminhos. Também venho te pedir, Senhor, algo muito importante, Senhor, que esse povo, Senhor, possa sair daqui com o seu fardo totalmente removido, e que se sintam leves, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, e que esse Natal seja diferente para eles, Deus, porque eles disseram sim para a mensagem do teu evangelho, eles disseram sim para o nascimento do seu filho dentro deles, e que esse nascimento possa gerar vida não só neles, mas naqueles que os cercam, Senhor, que eles vivam o melhor momento das suas vidas, a começar com Cristo no coração, e é isso que diz a tua palavra. E eu te peço, Senhor, por todos nós aqui, Senhor, que estamos representados, que trazemos na nossa história uma carga genética não favorável, que trazemos na nossa história uma carga social não favorável, que trazemos na nossa história um ambiente não favorável, e que de alguma forma a gente pensa que é incapaz. O Senhor trouxe à memória aqui algo importante pra gente, que Cristo veio do mesmo lugar que a gente, e mudou a história, e nós sabemos que contigo nós podemos mudar também. Senhor, retira de nós, exorciza de nós todo falso pensamento, todo sofisma para honra e glória do teu nome. A gente quer viver, Senhor, tudo que o Senhor fala quem a gente é. Nós somos seus filhos amados e todas as suas promessas nos alcançam. E assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Vamos ficar todo mundo de pé, gente? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, e que o seu Natal, Cristo nascer em nós, possa ser verdade no nosso coração. E a gente assim ora, no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, Feliz Natal. Nós vamos cantar, vem Senhor, vamos cantar. Vem Senhor.